Boa noite, queridos. Quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus para o nosso conforto, para a nossa direção, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Eu queria ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41, que nós temos aqui uma narrativa muito linda de um milagre de Jesus feito em meio a uma tempestade. E diz aqui o texto, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, meus queridos, nós estamos vivendo um momento de muita perplexidade, estamos diante de uma pandemia, numa adversidade que é comum a milhões de pessoas no mundo todo hoje, e os desdobramentos desta adversidade são vários, para milhões de pessoas. Esses desdobramentos envolvem medo, angústia, doença, morte, ansiedade, desemprego, fome, falência, solidão, vazio, desespero. E as adversidades da vida, num momento como esse, podem ser comparadas a tempestades. As tempestades trazem estragos, trazem alertas e trazem lições para as nossas vidas. Mas as tempestades, elas não anulam a bondade de Deus, os propósitos de Deus, a misericórdia de Deus. Temos que refletir que não pode haver um arco-íris se não houver as tempestades. Nós não podemos contemplar o brilho das estrelas sem uma noite muito escura. E é das profundezas da nossa angústia que nós erguemos as maiores conquistas da vida. A pedagogia de Deus funciona assim. Ele usa das provas e lutas para nos aperfeiçoar. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos aqui Jesus passando o dia inteiro ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. E no final da tarde, ele ordena para que os seus discípulos passem para outra margem, passem para Gadara, onde ali Jesus ia libertar um homem possesso de demônios. E enquanto eles atravessavam o mar, Jesus se cansou, cochilou, dormiu, e de repente veio uma grande tempestade que surpreendeu a todos. Os discípulos ficaram apavorados, com medo. E ao acordar Jesus repreendeu o mar se aquietou e houve grande bonança. E possuídos de grande temor, os discípulos ficaram maravilhados com a autoridade de Jesus. E nesse texto, nós temos algumas lições importantes para nós, nessa situação complexa que nós estamos vivendo, que se compara a uma tempestade furiosa, que se compara a um momento onde nós perdemos o controle. No texto que nós lemos, nós vamos ver uma grande tempestade, nós vamos ver um clamor desesperado por parte dos discípulos, nós vamos ver um milagre impressionante, nós vamos ver uma reprovação amorosa de Jesus e um efeito profundo na história daqueles homens. Pois bem, o que nós aprendemos com os discípulos de Jesus na tempestade? Como é que se caracterizam as tempestades da vida? Olhando para o texto, a gente percebe que as tempestades são imprevisíveis. O Mar da Galileia era famoso por suas tempestades naquele tempo. E como aconteceu com os discípulos de Jesus, acontecem também nos dias de hoje. As tempestades da vida são também inesperadas. Às vezes pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise no casamento, um desemprego, uma decepção, uma crise existencial, uma pandemia. Nós devemos estar preparados diante de tudo que a palavra de Deus nos diz para as tempestades.
Vejam que os discípulos tinham passado o dia ouvindo o Mestre, mas isso não os isentou de passarem por uma tempestade. As aflições e tempestades da vida fazem parte da jornada de qualquer cristão. Nós não sabemos da agenda de Deus. E na agenda de Deus Ele pode incluir e permitir tempestades. Então as tempestades, elas são imprevisíveis. As tempestades também são perigosas, são assustadoras. No verso 37, o texto diz que as ondas se arremessavam contra o barco, enchendo-o de água. Eles estavam perto de um naufrágio. E quando nós olhamos para as adversidades da vida, elas se equivalem às tempestades, são ameaçadoras, são perigosas, podem abalar as estruturas da nossa vida, os nossos sonhos. Isso acontece muitas vezes em casamentos que são terminados diante da tempestade de uma infidelidade, diante de uma doença incurável, diante de um acidente trágico que mexe com uma família, um divórcio traumático, uma amizade que às vezes se destrói por deslealdade. Quantas coisas hoje podem desestabilizar as nossas vidas? Quantas tempestades? As tempestades, elas podem ser maiores que as nossas forças. Elas podem nos surpreender. Os discípulos se esforçavam para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade. Percebam que eles eram pescadores experientes, mas eles não conseguiam enfrentar a fúria do vento. Os seus esforços não puderam vencer o problema. Eles precisaram clamar a Jesus. Porque o problema era maior do que a capacidade deles de resolver. Não é assim que nós estamos nos sentindo agora? Há situações que nós não temos forças para resistir à fúria dos ventos e das ondas. E nesses momentos nós nos sentimos impotentes, amedrontados. É nesse momento que a gente precisa entender que mesmo que a tempestade nos faça nos sentir fora do controle, Deus está no controle. E aprendemos nas tempestades da vida algumas coisas importantes, principalmente como seguidores de Jesus. Como é que nós podemos conciliar a tempestade no fato que nós estamos obedecendo a Deus, estamos seguindo a Deus? Vejam que os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. E mesmo assim, eles tiveram que enfrentar a tempestade. Apesar de estarem no centro da vontade de Deus, de estarem aprendendo do Mestre, eles não foram ilesos, não puderam sair da situação dos ventos contrários, daquela tempestade. Vemos também a história de Jonas. Jonas semeou uma tempestade, ele desobedeceu a Deus, ao contrário dos discípulos que estavam obedecendo. Às vezes nós sofremos, não por estarmos na contramão, mas por estarmos fazendo a coisa certa. Você tem enfrentado tempestades pelo fato de andar com Deus e de obedecer aos seus princípios? Esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento difícil. É uma pandemia que atinge justos e injustos. Você tem sofrido oposição e perseguição por ser fiel a Deus? As tempestades, elas são fatos que vão acontecer independente de qualquer coisa na nossa vida. Nós temos que estar preparados para elas. E eu pergunto, como nós podemos conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Aqueles discípulos estavam no barco, e quem estava no barco? Jesus. Jesus sabia da tempestade. Jesus queria ensinar algo para eles. A tempestade fazia parte do currículo de Jesus para aquele dia. Um crente que anda com Jesus pode e muitas vezes vai enfrentar também terríveis tempestades. Mas sem dúvida, a melhor notícia é saber que Jesus está no barco com a gente. A presença dele pode nos dar segurança. A presença dele pode fazer com que a tempestade se acalme. Como é que nós podemos conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Talvez algumas pessoas perguntem, cadê Deus? O teu Deus, onde é que está? A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas tempestades. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Queridos, Deus tem o seu tempo e o seu modo de agir, a sua forma. Ele pode vir na quarta vigília da noite. Ele pode vir de uma maneira que nós não esperamos. E diante de tempestades, a exemplo dos discípulos,
nós podemos fazer muitas perguntas. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam diante de um eminente naufrágio. E esse grito de socorro evidencia o medo que eles tinham da tempestade. Nós também estamos, de certa forma, com medo dessa tempestade. Mas nós vencemos o medo, confiados no amor de Deus, nas promessas de Deus. O nosso Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus diz para eles, pergunta para eles, por que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Meus amados, onde o medo prevalece, a fé desaparece. O medo é um grande teste para a nossa fé. O medo e a dúvida acontecem muitas vezes pelo fato de estarmos duvidosos se Deus está no leme ou não. Deus está no controle de todas as coisas. E há algumas razões pelas quais nós não precisamos ter medo. Nós temos que exercer a nossa fé. A primeira são as promessas de Deus. Jesus disse para aqueles discípulos, passemos para outra margem. Eles tinham um destino. Eles tinham um lugar para chegar. Eles tinham uma missão, que era libertar um homem. Mas na nossa caminhada, na nossa peregrinação, Jesus não promete uma viagem calma e fácil. Mas Ele nos promete uma chegada certa e segura. Nós não precisamos ter medo, porque Jesus controla as ondas, controla o mar, controla os ventos. Além das promessas de Jesus, nós temos a segurança da presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos livra do temor, do medo. A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora, é o nosso porto seguro. Isaías 43:2 diz que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. O Criador do vento, do mar, das tempestades, o Deus que controla tudo que acontece no mundo invisível, Ele garante para nós a sua presença. Busque a presença dEle. Ele tem o controle total sobre todas as tempestades. Ele é um Deus presente. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Outro fator importante diante dessa tempestade é a paz que Jesus dá. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Mas se Jesus sabia da tempestade, por que ele dormiu? Ele dormiu porque ele descansava totalmente na providência do Pai, no cuidado do Pai, na direção do Pai. Ele dormiu porque sabia que a tempestade seria pedagógica para os seus discípulos. Jesus está entre nós, queridos. Ele está presente, Ele não está dormindo, Ele não está cochilando. Ele é um Deus atento ao nosso clamor, aos nossos medos, às nossas agonias. E uma outra coisa importante, diante do medo da tempestade, é saber do poder de Jesus. Jesus é o Criador da natureza, Ele controla o universo. O seu poder está sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. E depois que Jesus acalma o mar e tem uma grande bonança, vem uma outra pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é o Mestre Supremo, que veio estabelecer o seu reino sobre a terra. Ele é perfeitamente homem, Ele é perfeitamente Deus. Ele é aquele que tem autoridade e poder para libertar os aflitos e feridos do coração. Que Deus, nessa noite, que Deus nessa semana, nesse mês, neste ano, possa te cobrir com essa convicção de que Ele é real, de que Ele está presente e que, a despeito dos ventos contrários, Ele está agindo nas nossas vidas. Possamos ter essas convicções no nosso coração, de que Ele está presente e de que um dia todo o sofrimento e dor vão passar, vão acabar, porque Ele fará novas todas as coisas. Vamos orar juntos, pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero te agradecer porque em meio às tempestades, o Senhor é um Deus presente. As tempestades nos assustam, nos amedrontam, mas nós cremos no Deus que age, no Deus que intervém, no Deus Emanuel, no Deus conosco, no Deus que nos prova, no Deus que cuida da gente, no Deus que manda o mar se acalmar, no Deus que traz bonança. E nós oramos para que diante dessa pandemia, o Senhor venha visitar os lares, trazendo a tua paz, trazendo a tua alegria, o teu conforto. Que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão nos hospitais, dos profissionais da saúde. Que
Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando as pessoas que estão inquietas nas suas casas, sentindo medo, sentindo ansiedade, pavor, síndrome de pânico. Traz a tua paz, que a tua palavra traga consolo, traga esperança, traga fé, traga firmeza, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, das autoridades do nosso país, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, traz harmonia em relação a eles, ó Deus, para que nós possamos ter uma vida pacífica e possamos ter atitudes sábias diante desse momento de crise. Meu Deus, fala à tua igreja. O Senhor quer mexer com a tua igreja. Por isso, mexe com o nosso coração, nos faz mais íntimos, mais tementes, mais adoradores. Dá, Senhor, para nós mais condições de meditar na tua palavra, de encharcar a nossa mente e coração com a tua palavra, de orarmos, de rendermos graças, de cantarmos louvores. Faz maravilhas, aviva a tua obra e traz uma grande colheita nessa tribulação, nessa tempestade que nós estamos passando. Nós entregamos tudo na tua mão e pedimos a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, te guarde e nos fortaleça e nos una diante de tudo que está acontecendo. Fiquem na paz.